Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Bom dia. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda. Pode ficar à vontade. O que eu posso te ajudar? Eu agora estou na empresa IPCER, que é uma empresa de Rondônia que ela trabalha com papel e celulose. E eu trouxe aqui todos os demonstrativos, todas as informações que você precisa para me dar uma opinião sobre o sistema de controle que a gente adotou, porque a gente identifica algumas falhas, a gente precisa da confirmação de um profissional experiente e bem reconhecido no mercado como você. Sim, Ana. Olha, pode ficar tranquila. Eu vou analisar. E marcamos outra vinda aqui para a gente dar o parecer, tá? 15 dias, tá bom? 15 dias. Ah, Ok? então tá. Obrigada. Obrigada. A empresa está em boas mãos, tá? Oi, Cristiane. Boa tarde. E aí, quais foram os resultados que você chegou? Quais foram as falhas? Você tem alguma sugestão? Boa tarde, Ana. Após a análise dos documentos que você deixou aqui para eu analisar, deu para ver que a empresa ela encontra-se ligada ao seu ambiente externo, influenciando e ao mesmo tempo sendo influenciada pelo mesmo, caracterizando-a como um sistema aberto. Além disso, por realizar uma atividade que consome recursos que são obtidos, transformados e desenvolvidos ao ambiente externo, que é a produção, né? E o seu sistema enquadra-se também como um sistema dinâmico, né? Sendo assim, pode-se afirmar que essas características permitem um resultado positivo da empresa. Porém, mesmo a empresa obtendo o resultado positivo, ocorre uma perda neste processo. Mas a gente sempre fecha os nossos balanços de forma positiva. Sim, mas é dessa forma mesmo. Mesmo estando o resultado positivo, essa perda ocorre, pois a empresa ela não tem um retorno do seu capital investido no estoque, conseguindo manter somente uma margem de lucro para cobrir o custo financeiro do seu capital de giro e de suas despesas administrativas. Ou seja, o que ela recebe, o que ela vem de retorno, é só para isso, mesmo tendo esse resultado positivo. Entendi. E após essa análise, também observou que essa perda refere-se a 150 bobinas, o que representaria 5% em relação aos estoques, e em valor monetário, 650 mil dólares. Nossa, É muito, Ana, é muito. Vocês estão tendo uma perda muito grande. E em caso de venda, representaria uma receita de 800 mil dólares. Sim. E em caso de ausência de descarte, haveria um lucro bruto sem impostos de 175 mil dólares. Então essa perda é considerável. É significativo. É significativa. E você chegou em alguma sugestão viável dentro do que você analisou na estrutura funcional da nossa empresa? Ana, as empresas, as organizações possuem subsistemas. Sim. E dentro desses subsistemas, entre esses subsistemas, existe o subsistema econômico. Subsistema econômico? Isso. Segundo vários autores, esse subsistema está incluído no subsistema físico, ele faz parte do subsistema físico. Porém, segundo a dissertação de mestrado do autor magnífico Josmar Ribeiro de Oliveira. Esse daí você conhece? Eu já li alguma coisa. Ele é muito Eu conceituado. já li essa dissertação de mestrado mesmo, é muito boa, mas eu não pensei que fosse possível aplicar isso à nossa realidade. Não, falando no grosso, ele é o cara, né? Então, e segundo isso, ele fala que o subsistema econômico, ele não está, para separar o subsistema econômico do físico. Sim. E esse subsistema econômico, ele consiste no banco interno da organização, agindo na capacitação e aplicação de recursos da empresa, ou seja, ele trata de tudo que diz respeito à entrada e saída de valores das organizações, né? No caso da IPCER seria.
e ele tem a capacidade de agregar valor à organização. Então ele é muito importante. Então melhora o controle. Melhora, com certeza. E o modelo que eu sugiro, o modelo ideal do subsistema econômico que eu sugiro para a IPCER, nessas condições que ela se encontra, é um modelo que utilize a melhor maneira os recursos financeiros da empresa, que evite perdas, projete os custos e o retorno da produção, controle a movimentação financeira, que é o fluxo de caixa, e que busca alternativas viáveis de capacitação e aplicação de recursos. É isso que eu sugiro, é o modelo de subsistema econômico ideal para a IPCER. Entendi. Muito bom. E eu sugiro dentro desse modelo o fluxo de caixa. Vocês adaptarem o fluxo de caixa para a empresa, porque ele é o registro e o controle sobre a movimentação de caixa da empresa, expressando as entradas e saídas de recursos financeiros, assumindo importante papel no planejamento financeiro da empresa. Então ele mudaria tudo, tá? Ele é uma ferramenta ideal. E pode-se afirmar também que o fluxo de caixa é um dos instrumentos mais utilizados pelo administrador financeiro na gestão empresarial, que consiste em um relatório gerencial, de forma resumida, é claro, informa toda a movimentação de dinheiro, sempre considerando um período determinado, que aí seria da escolha da IPCER. A demonstração do fluxo de caixa indica também a origem de todas as entradas no caixa, bem como a aplicação de todo o dinheiro que saiu do caixa e ainda resultado do fluxo financeiro. Uma boa administração necessita de informações para que a atividade da empresa possa atingir seu objetivo final, que é o lucro. A correta utilização da ferramenta fluxo de caixa ela vai possibilitar o conhecimento do grau de independência financeira da sua organização. Ela sabe onde estão sendo investidos cada recurso. Isso. Entendi. Com base na avaliação do seu potencial para a geração de recursos no futuro, para saldar seus compromissos e para pagar a remuneração de seus empreendedores. Viabiliza ainda a avaliação da capacidade de financiamento do seu capital de giro, ou se depende de recursos externos, permitindo conhecer a capacidade de expansão com recursos próprios, para implementar decisões de investimentos, financiamentos, distribuição de lucros ou pagamento de dividendos. Então, o principal objetivo do fluxo de caixa é dar uma visão das atividades envolvidas, bem como operações financeiras que são realizadas no grupo do ativo circulante, dentro das disponibilidades, e que representam um grau de liquidez da empresa. Então, essa é uma ferramenta ideal para a IPCER, e vocês estão perdendo muito sem essa ferramenta, sem estar implantada na IPCER. Não tem o controle de entrada e de saída. Você daria o suporte, a assessoria necessária? Sim, daria, claro. Sim. O escritório aqui, ele é ótimo, sem falar no controle. Então, como foi dito, o fluxo de caixa, ele é indispensável para a sinalização dos rumos financeiros dos negócios. Gostei dessa sugestão, Cristiano, da implementação de um subsistema econômico. Eu achei inovador e viável. Mas além do controle dos fluxos de caixa, você me sugere mais alguma coisa? Sim, Ana. Eu sugiro o que você quiser, né, Ana? Mas dentro desse aspecto, eu sugiro a abertura de capital, que é um importante instrumento de captação de recursos de médio e longo prazo e pode representar uma alternativa viável aos financiamentos bancários. Ótimo, uma ótima sugestão. E como seria exatamente? Olha, o processo de abertura de capital da empresa, ele requer o pedido de registro da empresa como companhia aberta, para que seus títulos possam ser negociados em bolsa ou mercado de balcão. Concomitantemente, com o pedido de abertura de capital, é possível ser solicitado o registro e autorização para a distribuição de novos valores mobiliários através de subscrição pública, sendo o processo de análise, o registro e o diferimento efetuado segundo os ditames das instruções CVM números 1380 e 202/93. E tem muitas vantagens?
E além disso, só terminando aqui que você me cortou, que falta de educação. Você chegou aqui? Não, Assim, não, eu vou te falar. E neste processo ainda, exige o cumprimento de uma série de etapas semelhantes para os diversos valores imobiliários, né? Assim como a análise preliminar, a contratação de auditoria externa independente, a contratação de intermediário financeiro, adaptação dos estatutos, uma relação de processos que eu vou te mandar depois para você dar uma olhada, para ver com calma, tá? E as vantagens para a empresa dessa abertura de capital é a ampliação da base de captação de recursos financeiros e de seu potencial de crescimento. Outra vantagem é maior flexibilidade estratégica, liquidez patrimonial, né, e imagem institucional, que é maior exposição ao mercado, a reestruturação societária, a gestão profissional, relacionamento com os funcionários. Então são várias vantagens que a empresa pode ter com a abertura de capital. São muitos aspectos que vão precisar ser montados. Será que custa muito? Olha, Ana, aí que tá. Tem os prós e os contras, né? Como todas as coisas. Mas as vantagens desse processo é que os custos associados ao processo de abertura de capital, a remuneração do capital aos novos acionistas e a administração de um sistema de informação específico para o controle da empresa, da propriedade da empresa, tende a se diluir em função das vantagens agregadas. Então, dentre esses custos, destacam vários, que é a manutenção de um departamento de acionistas, a manutenção de um departamento de relações com investidores, que poderá incorporar o departamento de acionistas, a contratação de empresa especializada em emissão. Então, assim, é um custo bem considerável, mas às vezes compensa pelas vantagens que a empresa vai ganhar. Não seria? Para toda vantagem tem um custo, né? Entendi, porque você vai captar recursos, né? Sim. E a decisão de abrir o capital deve se subordinar de uma análise de sua viabilidade, demonstrando para um dado nível de atividade da empresa ser mais conveniente incidir nos custos relativos à abertura do capital do que buscar estes recursos através de endividamento, ou poder combinar as duas possibilidades, tanto de captar capital próprio no mercado, como também recorrer ao endividamento. Então foi o que eu te falei, né? Tem as vantagens e as vantagens. Essas vantagens seriam um custo para ter essas vantagens, então compensa. Então, Ana, essas são as minhas sugestões que cabem à empresa para minimizar ou até reverter a situação que ela se encontra e, além de contribuir para a melhoria do controle financeiro da empresa, viabilizar o seu crescimento com novas alternativas. Então, eu vou deixar você analisar. Só me responde uma coisa: você gostou das análises? Sim, você tem alguma dúvida? Eu gostei, eu entendi, eu gostaria que depois você disse que vai me encaminhar. Assim, de imediato eu pretendo implantar esse sistema econômico, que eu achei muito interessante e está dentro já pode ser facilitado no nosso plano estratégico. Mas agora, quanto à abertura de capital, eu gostaria que nós sentássemos mais algumas vezes. Não tem problema, eu estou à disposição da IPCER, de você, e eu darei o suporte para a gente implantar o controle do fluxo de caixa, que eu tenho certeza que vai melhorar muito para a empresa, vai trazer muitas vantagens. E a abertura de capital, pense bastante, pode vir aqui às vezes que você quiser, a gente esclarece todas as dúvidas, vou te encaminhar os materiais que foram expostos aqui para você dar uma análise, uma avaliada com calma, tá? Obrigada. De nada, eu estou à disposição, quando precisar a Ana pode voltar. Aí daqui uma semana eu gostaria de retornar para a gente já iniciar. Ok, eu te aguardo, tá? Obrigada. Hoje não vai ter a dancinha final, como sempre tem nos trabalhos, como forma de protesto, a prova de internacional que não caiu em parte e era o único que eu sabia, não caiu o que eu sabia, tá? Então eu fico aqui como forma de protesto, eu estou decepcionada, tá? Eu achei uma falta de consideração
com esses alunos que são queridos pelo professor. Nós te adoramos e você fez isso com a gente. Aqui, ó, faquinha nas costas da gente. Cadê o emparte? Fica aqui o protesto, a minha indignação contra isso. Gente, não foi um absurdo. Então hoje não vai ter a dancinha final por causa disso. Professor, esquece o convite, tá, da formatura, da aula da saudade, mas a placa, se o senhor pagar, a gente ainda coloca o seu nome, porque a gente está precisando de dinheiro. Então fica aqui. Beijo, tchau! Que a abertura de capital é um importante instrumento de capacitação de recursos de médio e longo prazo. Captação, Cris. Captação de recursos. Capacitação. Não, tá errado aí. É captação, né? Sério? O trabalho ia errado, Ana. Peraí. Você não vai aparecer assim. Ai, Cris. Você fica vai. mexendo esse cabelão aí. Como que eu faço na minha careca que eu quero? Brincadeira. E gostei também das inovações do tchá. Que eu pego na Globo, Vai aparecer no final. Não existe Ai, desgrama. Corta. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a